Agora com essa notícia, né, que chega faz 50 minutos, quase uma hora, e que agora uma atualização importante que a gente já vinha mostrando no site da CNN de que isso aconteceria. E agora temos uma confirmação, a embaixada falando que, olha, a orientação é que é para deixar realmente as redes sociais abertas. Pois é, eles não especificam, né, Muriel, o que eles consideram redes sociais. Então, vamos lá. A gente pressupõe Instagram, Twitter, Facebook, por exemplo. Agora tem uma discussão sobre WhatsApp. WhatsApp é rede social? Não é? A gente está até com essa discussão aqui no Brasil, no caso do Bolsonaro, para ver se, quando ele usou o WhatsApp, se ele estava infringindo a regra de não usar rede social. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu conversei com pessoas que fizeram agora, recentemente, a entrada nos Estados Unidos e também entrevistas de vistos. Os entrevistadores de visto, eles estão pedindo para abrir também o WhatsApp para eles olharem as conversas. Então, se você pensa assim, tudo bem, eu não posto nada nas redes sociais, etc., saiba que, não sei se são casos isolados, mas tem acontecido também deles abrirem o celular e pedirem para ver as mensagens de WhatsApp. Como você disse, o que eles estão procurando? Anti-americanismo, ligações ou apoiamentos, incitação de terrorismo, histórico criminal, né? Então, teoricamente, são esses objetivos, mas ninguém sabe se, por exemplo, a dúvida, e esse é o medo, né, para descambar do quê? De alguém eventualmente fez uma crítica ao presidente atual ou à gestão do presidente atual, algum ministro, alguma decisão, se isso pode impactar. E por que a gente não sabe se isso pode impactar? Porque quando o visto vem negado, não tem justificativa, eles não precisam justificar por que você teve seu visto negado. Então, essa informação de ter que deixar as redes sociais abertas, tal, público, né, no perfil público, para que eles possam verificar, se eles encontrarem qualquer coisa, e aí a gente está falando de qualquer coisa mesmo, que eles entenderem, pode vir negado o seu visto e você não ter a explicação. Aí pode ser, não tinha vínculo suficiente com o Brasil, né? Às vezes a pessoa é desempregada aqui, e aí ou tem faz bico, etc., e fala, não, olha, é potencialmente uma pessoa que pode fazer uma imigração ilegal para os Estados Unidos. Então, né, tem esses critérios, mas eles simplesmente falam, olha, você não atende aos critérios necessários, e aí a gente não sabe, né, com essa coisa das redes sociais ainda, a gente não sabe quais serão os motivos, se serão só motivos de ligação com crime, apoiamento, incitação de crime, ou também opiniões políticas. E aí, se entrar essa questão da opinião política, nada mais contraditório do que o que prega a Constituição dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão. Muriel. Exatamente, Débora. E aí foi até procurar aqui no dicionário, o Oxford Online está falando que o termo anti-americanismo é definido como hostilidade aos interesses dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um termo que é extremamente amplo e aí depende da forma como você vai avaliar realmente. É um ponto para a gente ficar muito atento, porque agora qualquer coisa pode ser considerada anti-americanismo. E é importante lembrar que existem relatos já de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos, lá já nos Estados Unidos quando chegam, e existem revisões, às vezes, no WhatsApp da pessoa, para saber se a pessoa pretende ficar, morar lá, enfim. Então, realmente fica essa dúvida se o WhatsApp é rede social, se não é. A gente sabe que existem algumas agências que consideram o WhatsApp como uma rede social, outras que não consideram. Então, é mais um ponto para a gente ficar nessa dúvida. A gente sabe que o WhatsApp não precisa ficar bloqueado, então a gente imagina que certamente seja Instagram, enfim, Facebook, essas redes sociais que é possível, né, fechar e privar, mas é um ponto para a gente ficar muito atento e isso vai impactar. A gente está falando de estudantes como um todo, a gente está falando de au pairs, a gente está falando também de médicos, e a lista é grande, né? A gente está falando também de pesquisadores, professores, mestres, pessoas, então, que na avaliação lá do governo americano podem, de repente, ter algum posicionamento, alguma questão anti-americana, Débora.
Exatamente, Muriel. E aí, a gente sabe que o número de vistos concedidos ao Brasil vem caindo. Então, essa disputa, essa tentativa, né? As pessoas estão tentando, pagam a taxa em dólar, né? Para aplicar, para pedir o visto e às vezes está com viagem marcada, ida, volta, mas não importa, pode ter ali o seu visto negado. Agora, uma coisa que sempre é importante a gente colocar, e aí, o governo brasileiro vai fazer a mesma coisa, vai adotar a reciprocidade em relação aos Estados Unidos? Olha, a tendência, Muriel, tanto em relação a visto, porque nós aqui no Brasil, a gente cobra o visto dos Estados Unidos. O americano, para entrar aqui, precisa de visto porque a gente obedece a reciprocidade. Eles cobram de brasileiros, nós cobramos de americanos. Mas, para por aí, porque tanto dificultar a entrada de americanos aqui não está nos planos do governo, tudo relacionado a qualquer tipo de retaliação, o governo brasileiro não quer fazer, até porque a gente está numa situação absolutamente delicada com o governo de Donald Trump. A relação diplomática Brasil-Estados Unidos é a pior, pelo que dizem, né, especialistas, é a pior que já se viu nesses 200 anos de relação entre Brasil e Estados Unidos. Então, a tendência é que o Brasil não cobre a mesma coisa de americanos, nem que deixem suas redes sociais abertas, nem que faça essa vasculha por críticas a brasileiros, etc. Então, a gente pode afirmar, Muriel, que o Brasil, neste sentido, não vai aplicar a reciprocidade. Mas a gente sabe que os Estados Unidos estão fazendo essa ofensiva e não é só contra brasileiros, né? Tem outros países também que têm essa exigência também. Aí eles falam muito da questão do antissemitismo, né? Ou seja, se tem uma publicação lá, vamos supor, você retuitou uma notícia da CNN Brasil falando sobre a fome em Gaza. E aí, isso aí é antissemitismo? Então é muito delicado e é algo que a pessoa que vai aplicar para o visto, mesmo se vier com o visto, ok, e na hora de fazer a imigração, na hora de colocar os pés nos Estados Unidos, pode ter negado também, eles podem reavaliar e pode negar e você não entra, não importa se já está lá, se já viajou, tem que dar meia volta e voltar, Muriel.